Olá pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula do nosso projeto Sementes das Ruas, tá ok? A gente vai aprender uma técnica bem interessante. Eu vou mostrar para vocês o processo da criação de uma obra com estêncil tacelado. Posteriormente vocês vão aprender a fazer esse estêncil. Nesse caso, a arte que a gente vai criar juntos é uma obra exclusiva, ou seja, eu inventei o desenho da peixinha e a gente vai passar para o papel e depois vocês podem levar no moldureiro e ter uma linda obra de arte na casa de vocês ou para presente. Não percam, gente, vai ser muito interessante o processo. Todos vocês estão convidados. Bora lá fazer? Oi pessoal, então, agora eu vou mostrar um processo bem interessante, tá? Eu tenho aqui a forma pronta já, então eu vou mostrar para vocês entenderem o que é um processo de estêncil tacelado, tá? E a gente vai fazer juntos durante a oficina essa mesma forma, não que seja necessariamente um peixe, qualquer figura que vocês vão escolher livremente, mas a gente vai fazer esse processo de estêncil, ou seja, nesse caso aqui, eu tenho o desenho de uma peixinha, tá? Eu desenhei com lápis, recortei, beleza. Eu quero fazer um quadro para presentear uma pessoa que eu gosto. Primeiro, eu vou criar uma espécie de um retângulo aqui, tá? Para direcionar o meu spray. Então, e o tamanho que eu quero. Um exemplo, está vendo? Ó, o peixe já está no meio, então eu vou colocar a fita mais ou menos o formato que eu quero. Para peixe, eu acho esse formato retangular muito legal, tá? Mas vocês têm liberdade de estar criando o formato que vocês quiserem, tá, gente? Um exemplo, tá vendo, ó, como ele ficou centralizado? Precisa ser centralizado, professora? Não. De repente, se vocês quiserem colocar ele num cantinho, deixar um espaço maior, pode, tá? Eu vou colocar centralizado para vocês visualizarem melhor o processo. Um exemplo. A primeira coisa que a gente precisa é descobrir o desenho do peixe. Então, chacoalhar bem a lata, tá, gente? Isso é importante, porque ela é muito espessa, muito grossa. E vou, literalmente, achar o desenho do peixe. Ou seja, onde eu coloco o spray aqui, o que vai acontecer? Vai aparecer o desenho, tá? E eu preciso ver o desenho. Passa uma camada bem fininha no início, porque se você passar uma camada muito grossa, não vai ser muito legal, porque ele vai demorar muito a secar, então não tem necessidade. Quando eu tiro o estêncil do peixe, do contorno, o que acontece? Eu tenho o desenho do peixe, tá? Beleza, essa tinta ela seca rápido, ó, já tem alguns lugares que secou. Onde pega um pouquinho mais de tinta demora, então vocês deixem secar bem secadinho, tá? Quando secou, um exemplo, eu não entendo, estou falando por vocês, tá, gente? Eu não entendo muito de spray ainda, não tenho muita técnica para fazer uma arte com spray, um desenho tão pequeno. Então, a gente cria forma, ou seja, isso aqui é a forma do corpinho da minha peixa, tá? Depois eu vou ensinar vocês a fazerem, não se preocupem com isso. Olha, eu vou querer pintar a cabecinha dela, eu encaixo certinho, olha. Tá vendo, ó? Tirei. Olha o formato. Eu venho e encaixo certinho. E vou escolher que cor que eu quero. Vamos ver. Ah, eu quero usar esse amarelo super forte. Um exemplo, tá? Pessoal, eu vou mudar o que eu tô falando aqui, porque na realidade, o que eu lembrei? A gente precisa primeiro fazer o fundo, tá? Vamos fazer o fundo primeiro, porque depois a gente corrige aqui fazendo a parte interna. Vamos usar então, como é um peixe, vamos usar esse azul, que é muito legal, tá? E a gente vai literalmente pintar, tá? Vamos pintar esse fundo todo de azul. Literalmente. Pessoal, se entrar dentro do peixe, não tem problema, tá, gente? Pode entrar um pouquinho. O stencil é justamente para isso. Porque isso vai sumir depois, não tem problema. Então é pintar, isso aqui não tem muita dificuldade, é pintar mesmo. Pinta, passa uma camada, depois que secar você vem e passa mais uma camada. Por quê? Para ele ficar um azul bem legal, um azul bem forte, tá?
Eu vou ensinar um outro processo agora, depois que terminar de fazer esse fundo, olha. Pessoal, usem máscara, tá? Não estou usando aqui agora, mas usem máscara, tá, gente? Não trabalhe com o spray sem a máscara. Beleza. Não vou passar muito forte, mas vocês aí passem bem forte. Pessoal, uma coisa que eu gosto de fazer muito nos meus trabalhos, quem conhece as minhas obras sabe, eu gosto muito de trabalhar com estêncil. Esse estêncil, ele é um estêncil com várias rosinhas, tá? No comércio tem milhares de opções, eu gosto desse. Então, eu vou colocar um detalhamento nesse fundo, tá? Vou jogar um pouquinho do translúcido, para jogar um pouquinho de luz nesse fundo, tá? Para ele não ficar tão escuro e apagado. O que é o translúcido? O translúcido, ele é conhecido como a tinta fantasma. Você passa, parece que você não está passando nada. Ele é como se fosse uma sombrinha branca, tá? E aí eu vou encaixar, olha, eu encaixei o meu estêncil de rosas. Aí eu vou querer fazer um fundinho de rosa. Aí eu vou pegar o sombrinho aqui, que é o conhecido, esse sombrinho ele é conhecido como fumê. Fumê ele é responsável por aqueles sombreamentos maravilhosos, sabe? Que dá aquele efeito 3D, dá a impressão que você consegue pegar a figura, que o desenho cria uma vida. Então, esse aqui é o responsável, é o fumê, tá? Nesse caso eu vou usar ele para criar um efeito nesse fundo, ou seja, para não ficar um fundo azul, simplesmente azul, aí eu vou jogar umas rosinhas. Cada um, gente, coloca na realidade... Vou colocar um papel aqui, por quê? Porque eu não quero que esse fumê passe agora para esse outro lado. Então, eu coloco algo para proteger, tá? No caso aqui, isso é técnica que você vai aprendendo conforme você vai fazendo. E vou passando em todo o azul do meu fundo, eu vou passando uma camadinha de fumê. Ou seja, essas rosas vão aparecer, tá? Onde tem azul, você vai olhando e vai jogando, tá? Beleza. Fez isso, você vai tirar, né? Literalmente. O azul, ele não tá tão seco, mas olha como já dá um efeito legal. Essa coisa da textura é legal. O azul não tá tão seco, seria o correto deixar ele secar mais, mas não tem problema. E eu venho aqui na continuação, ó, coloco a flor o mais próxima uma da outra. E venho com esse mesmo processo que eu fiz, dando a sequência aqui, ó, normal, tá? Então não é nada muito complicado. Mas isso é importante. Você pode estar trabalhando com mais cores também. De repente eu quero fazer as flores vermelhas, amarela, a cor que você quiser. É muito livre, tá, gente? A criatividade ela é livre, então vocês podem usar a cor que mais agradar a vocês. No caso, estou colocando uma sombrinha porque eu só quero mostrar a técnica para vocês. Olha, quase terminei. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou concluir esse processo. Grafite é isso, gente, é um passinho de cada vez e com muita paciência. Por quê? Porque você quer dar aquela impressão que você colocou o stencil uma vez só e que ele deu uma integrada. Então, por isso tem que ser bem devagarzinho. E aí você vem, o que ficou faltando? Só um pedacinho aqui, um cantinho de flores. E aí você vem e dá aquela concluída, né? Concluiu? Beleza. Tira. E sempre vai deixando num canto para ir secando, tá, gente? Então, o que eu fiz? Eu fiz o meu fundo do jeito que eu queria, tá ok? Com as minhas florezinhas escuras. Agora, eu vou fazer aquela etapa que a gente ia fazer. Ou seja, eu vou pintar a minha peixe. Vou encaixar certinho aqui no rostinho dela, como eu estava fazendo aquela hora, tá? O certo é esperar secar, mas eu não vou esperar secar, tá bom, gente? Vou fazer em seguida. Mas sempre vocês deixem secar antes de fazer esses processos. Aí eu quero destacar a minha peixe, então eu vou usar esse amarelo sol, que é bem forte, mas vocês podem usar as cores que vocês quiserem. A arte é muito livre, tá? Um exemplo. Vou colocando tranquilinho. Não vou colocar muito forte, mas é legal vocês colocarem forte. Vou criar um efeito com esse laranjinha que está muito legal.
E aí você pode dar uma jogadinha de longe, ó. Olha que massa que fica, entendeu? Essa jogadinha de longe você pega só a poeirinha do spray. Tá vendo? Ó, você, dominando ou não a lata, você vai conseguir fazer um trabalho muito de qualidade, sem nenhum tipo de defeito para você presentear alguém. Ou seja, você consegue isso com a forma tacelada, tá? E eu posso repetir essa peixa, nesse caso é uma peixa, mas você pode fazer o que você quiser. Centenas e milhares de vezes e o stencil vai estar aqui para você usar. Um exemplo, essa peixinha minha, ele deve ter mais ou menos uns 10 anos esse stencil, eu já fiz várias. Você vai mudando a cor, você vai mudando o formato, mas porém você usa o mesmo stencil. Agora, a gente vai fazer a outra parte, que é do rabinho. O correto é esperar secar. Eu não vou esperar secar. Pode ser que de repente ele grude um pouquinho aqui na frente, mas não tem problema, tá? O importante é vocês aprenderem. É sempre a mesma coisa, gente. Olha, encaixa. Você tá vendo o desenho, né? Que foi aquela primeira etapa com contorno. Encaixou, soltou, beleza. Vamos trabalhar com o rabinho. Eu vou pegar esse vermelho aqui. Um vermelho legal. Todas as vezes que vocês forem trabalhar com spray, peguem um papel, porque tá vendo? No início ele sai muito solvente, não sai quase tinta. Então chacoalha. Quando sair a cor, ó, aí você trabalha, tá? Você vem e joga. Eu vou jogar uma camada fina para ele secar mais rápido. Mas aí vocês podem colocar uma camada grossa. Vocês vão esperar, tá? E aí pode fazer aquela brincadeirinha. Aqui no caso eu vou jogar uma fumacinha do translúcido, para ficar uma coisa meio branca. E de repente, por que não um branco? Por que não um branco? A gente pode fazer a brincadeira que a gente quiser. E um pouquinho desse, laranjinha. Tá. E aí, com cuidado, porque lembrando que no meu caso tá tudo meio molhado. Você tira. Você já pintou o corpinho dele, mesmo sem ter muita técnica de domínio de lata. E aí, eu tenho todas as forminhas, tá, gente? Eu tenho todas as forminhas. Vamos fazer agora a boca da nossa peixa. E como ela é muito vaidosa, a gente vai usar esse laranjado maravilhoso aqui. Só ele, no lábio. Vocês podem usar as cores que vocês quiserem, tá? Ó, tá vendo que eu aperto e solto? Ó, aperto, solto, aperto e solto. Aí, conforme a quantidade de tinta que eu quero soltar, eu aperto mais forte ou mais fraco. Olha a vida que você ganha aí na boca dessa peixa maravilhosa. E aqui, ó, eu tenho também já o stencil do detalhe do olho. Então, eu vou colocar a mesma cor para dar uma conversada legal aqui, né? Eu vou tentar achar o desenho aqui. Se o desenho for sumindo, gente, vocês podem colocar o contorno de novo e fazer o desenho. Mas no meu caso aqui eu não vou colocar, mas olha. Beleza. Ficou um pouquinho para baixo, mas não tem problema, tá? A gente faz... Quando acontece isso, a gente vem, literalmente apaga, tá? Quando acontece algum tipo de erro. Nesse caso, eu vou apagar com o próprio olho, que é o branco, tá? Ou seja, eu vou colocar um branco aqui para destacar o olho. E aproveito e já corrijo o pequeno errinho que teve no olho aqui, tá? Pessoal, eu vou fazer os rabinhos também usando branco, porque o branco é legal, que ele traz uma luz para a arte, tá? E nesse caso aqui vai ficar muito interessante. E aí você vem encaixando aqui, olha, no caso, tá? Se o desenho estiver apagado, vocês coloquem de novo o contorno do preto. Nesse caso eu vou direto, tá? Vou fazer o rabinho com um pouco de branco para dar uma luz. Que a intenção minha é que esse fundo ele tem uma certa profundidade. Espera aí que o caps entupiu, normal, tá, gente? Entope. Quando entupir, você troca. Ou seja, quando acontece isso, gente, que entope mesmo e não consegue sair a tintinha, é porque a gente está com um problema de pressão na lata. Nesse caso, você tem que ir no vendedor e trocar, tá? Então, a gente vai usar o translúcido.
Vou colocar um pouquinho de amarelo, que eu acho que vai ser legal aqui, nessa partezinha. E um pouquinho de preto. Só de longe, ó, para dar uma fumacinha. Isso é legal. Mas é livre, tá, gente? Tirou, percebe que você já fica com o rabinho do peixe perfeitamente. A mesma coisa. Eu tenho aqui as barbatanas dela, né? E vou fazer a mesma coisa. Infelizmente, o meu branco, ele tá sem pressão. Tem que trocar lá no vendedor, mas a gente vai trabalhar com um translúcido, tá? E aí a mesma coisa que eu vou fazer. Eu vou tentar achar o desenho e vou encaixar, tá? Certinho. Gente, um exemplo. Aqui no caso, nem eu tô conseguindo ver o desenho. Vamos voltar para achar esses desenhos? Vamos. O que a gente faz para voltar? A gente coloca de novo o contorno. A gente pode fazer isso quantas vezes a gente quiser. Nesse caso é importante porque vocês aí de casa precisam ver, tá? Esse meu stencil é tão antigo que ele já está todo cortadinho. Como vocês precisam ver o desenho, a gente vai colocar de novo e vamos achar esse desenho. Sem problema. É meio demoradinho mesmo, vocês precisam encaixar certinho para aparecer o desenho. E outra coisa, como é um stencil, vocês não precisam ter aquela preocupação de repente não encaixar tão bem, tá, gente? É stencil, ele é legal que ele apareça que é um stencil porque é um processo artesanal. Então, quanto mais ele aparecer, melhor, tá? E aqui a gente achou o peixe, de novo, o desenho. Tá, agora que eu fiz e que eu achei o desenho, aí sim, aí eu venho com a barbatana dele, né? E coloco em cima. Tá vendo? Sem o desenho nem eu estava conseguindo colocar. Agora que eu achei novamente o desenho, o contorno, eu venho e vou fazer, tá? Nesse caso aqui eu vou usar esse amarelinho, porque o branco, né, que eu usei lá embaixo, ele tá entupido. Mas não tem problema. Sempre vocês façam, gente, aquele processo que eu falei. Faz um teste assim no papel, até sair a tinta. Saiu, beleza. Vocês vêm e vão literalmente pintar, tá? Vou pintar fraquinho para secar rápido. E vou jogar uma pequena fumacinha também desse laranja que é legal. A mesma coisa você vai fazer do outro lado. Você achou uma barbatana, tá? Agora eu vou achar outra aqui. Sempre lembrando, gente, precisa esperar secar, tá? Eu não estou esperando, mas vocês aí em casa vão esperar secar, tá, gente? É melhor. E aí a mesma coisa, olha. Sempre procurem criar uma harmonia com as cores, tá, gente? Se fez uma barbatana de uma cor, tentem fazer da mesma do outro lado. Não é que é obrigatório, mas pelo menos até vocês aprenderem. Depois, a viagem é de cada um, tá? Vocês estão vendo aqui que a gente conseguiu fazer todo o corpo, né, todo o desenho, tirando o quê? A bolinha do olho. Então, a gente vai fazer agora aqui a bolinha, pra gente fechar, tá? Vamos usar, então, pra bolinha, vamos usar um azul, combinando com o fundo, né? Eu encaixo, olha, tá vendo? Aparece certinho, olha como é legal. E aí é muito fácil. Você vem, coloca, olha como fica bonito. E aí, para fechar a minha pecha, eu vou pegar aqui o stencil que caiu, tá? Normal. Isso vai acontecer em casa também. E vou colocar novamente. Está vendo? Esse stencil tem mais de 10 anos, então ele está se decompondo. Correto daqui um tempo, eu fazer um outro. Com essa mesma forma, porque ele já está muito antiguinho. Agora aqui, gente, é o acabamento, ou seja, é o final. Esse final, ele é muito importante que vocês consigam encaixar o melhor possível. Está vendo como o meu stencil está quebrando? Mas não tem problema, faz parte. E aí vocês tentem olhar o desenho e encaixar o mais perfeito possível, que vocês conseguirem, tá? Se sair um pouquinho fora, não tem problema. É arte, não tem problema nenhum, tá? E aqui vocês vão colocar nessa partezinha, no caso que ela saiu. Ela saiu, deixa eu ver, é assim? Não, é assim. Tá.
Coloca, encaixa direitinho, deixando o contorno. Essa partezinha saiu, eu vou colocar, tá? De volta aqui, solta mesmo. Não tem problema, tá? E aí eu vou fazer o quê? A finalização desse processo, que é o contorno. Agora sim, agora eu posso fazer um contorno mais forte. É legal usar uma proteção assim para a tinta não ir para o outro lado, tá, gente? No caso, quando você tem um stencil que ele tem uma bordinha muito estreita, então, de repente, você protege o seu fundo, tá? De alguma coisa. E aqui você pode colocar a tinta um pouco mais forte, que isso aqui é o seu acabamento, tá? E aí protege, olha, a tinta não vai pegar no fundo, ela vai pegar onde ela tem que pegar, só. Tá vendo? Depois você vem aqui, né? Finaliza todo, tampa essa lateralzinha também. É legal. Faz a mesma coisa nesse cantinho. Aí vamos ver o resultado agora, né? Da nossa arte 100% concluída. E aí você tira. Aquela parte está solta, ela ficou, mas não tem problema. Você tira. E olha, tá pronta a arte. E é aquela coisa, a criatividade é o que vai definir o resultado. Se você quiser jogar, de repente, uma fumaça, algum efeito nesse fundo, sabe? Eu vou jogar, ó. Algum efeito, sei lá. Aí, de repente, eu quero jogar um pouquinho de preto. Preto é legal. Só nas bordinhas, só nos cantinhos. Também. Posso. Sem nenhum problema. Terminei. Aí, o que vai acontecer agora? Você retira a fita, né? E a gente vai ter o resultado final. E aí, na hora de você presentear a pessoa, você recorta, vem com a tesourinha, tá? Olha como fica perfeito. E com uma enorme qualidade. Aí é só você assinar o seu nome, presentear quem você quiser, colocar na sua sala, no seu espaço, tá, gente? E voilà, tá pronta a nossa peixinha. Esse processo é importante, vocês vão aprender a fazer isso. Criar o próprio stencil tacelado de vocês. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa experimentação. Isso é importante para vocês visualizarem. Eu vou mostrar aqui melhor para vocês. Ele em pé, tá? Para vocês perceberem qual foi o processo de tudo isso. Olha, uma obra de arte muito rápida, muito bem pintada, 100% de spray, mesmo sem eu nunca, um exemplo, vocês terem encostado numa lata. Então, todo mundo pode fazer. É só ter paciência, assistir todos os vídeos, todos os módulos da nossa oficina. No final, vocês vão estar fazendo, ó, tranquilinho, tá bom? Pessoal, importante, tá? Antes da gente fazer a finalização aqui da nossa arte, lembrando a vocês que na próxima a gente vai ter várias outras técnicas, então não percam. Esse vai ser o nosso fechamento da nossa aula 2. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Vamos colocar a nossa assinatura agora. A assinatura do grafiteiro, ela é conhecida como tag, tá? Eu fiz um stencil da minha tag. Vou ensinar vocês a fazerem o stencil da tag de vocês, de vários tamanhos diferentes, para vocês usarem em várias dimensões de obra de arte. Nesse caso, eu vou colocar uma maiorzinha, porque eu só cheguei, eu gosto de que o meu nome esteja em destaque, tá? Então, vou colocar aqui no cantinho, normal. E como eu não sou discreta, eu vou usar logo esse fluorescente aqui, esse laranja fluorescente. E você, com a tag já recortada no stencil, é muito fácil, é a mesma coisa, ó. Você coloca, sempre eu aperto só, tá vendo, ó? Eu faço isso, vocês podem fazer isso, tá? Beleza. Eu vou jogar uma leve fumacinha desse vermelho, bem leve na parte de baixo, um pouquinho mais na parte de cima. Vamos fazer duas cores, eu acho bonito duas cores. E uma fumacinha do pretinho, bem de longe, por quê? Porque eu quero só a fumaça, eu não quero excesso de tinta, tá? Beleza? Vamos tirar e vamos ver como é que ficou?
Ficou apagado, né? Tem problema. Coloca de novo, tá? Coloca de novo. O legal do stencil é isso. Você pode colocar e retocar quantas vezes você quiser. Ficou faltando o quê? Um pouco de branco aqui. Então, vou fazer só fumacinha de branco, tá? Só para dar uma vida. Tira. Melhorou. Grole. Se quiserem colocar o ano, vocês podem colocar com a canetinha. E aí, pessoal, curtiram com a assinatura? Ou seja, a assinatura no grafite é tag, tá? Falei assinatura para vocês entenderem. Que a tag é o que vocês assinam. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado.